Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que vocês estejam bem. Espero que estejam motivados para mais uma teleaula. Na verdade, a nossa última teleaula, já estamos chegando ao final da nossa disciplina em modelos de gestão. Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante a nossa disciplina, tá? Professor Henry Nonaka, mestre em administração, graduado em administração pela Universidade Estadual de Londrina. Uma grande satisfação estar aqui falando com vocês, trabalhando essa disciplina com vocês, tá? Um grande abraço aos alunos, um grande abraço aos tutores que estão conectados. Sejam bem-vindos a essa nossa aula, nossa quarta teleaula da disciplina Modelos de Gestão. Já está aparecendo na tela para vocês, então, a nossa teleaula de hoje, né? Coordenação e controle, processo, tecnologias e ferramentas de gestão e tendências, tá? Aí, para quem acessa aí via Skype, tá o login para vocês poderem acessar aí na tela para vocês, tá? Nome André Xavier, o canal de comunicação. O login é a.xavier, tá? Então, você que acessa via Skype, tá aí aparecendo na tela para vocês, então, poderem acessar o login a.xavier, ok? Continuando, então, a gente tem a nossa disciplina, né? Tem lá coordenação, modelo de gestão, coordenação e controle, processo, tecnologias, ferramentas de gestão e tendências. E já está aparecendo para vocês aí agora. Aí a gente está aparecendo a competência da unidade de ensino, tá? Tá aqui para vocês aí poderem observar. A nossa unidade de ensino, unidade 4. Lembrando mais uma vez, a leitura do material é bastante importante, né? Estamos na teleaula 4, então você tem que ler lá o nosso livro, a nossa unidade 4 do livro. Competência da unidade de ensino, então, o que a gente tem aqui? Conhecer os fundamentos, aspectos, tendências e aplicação dos processos gerenciais, para ser capaz de atuar como gestor e conhecer e aplicar as tecnologias e ferramentas de gestão para promover as mudanças organizacionais, facilitadoras do atingimento dos objetivos organizacionais, por meio dos modelos de gestão ideais. Então, competência da unidade de ensino, temos aí trabalhando com vocês essa competência aí, tá certo? Convite ao estudo. O que a gente vai fazer? Nessa unidade, você verá como o gestor organizacional atua nos processos gerenciais para executar o plano com eficácia, tá? Então, convite ao estudo é esse aí para vocês. Nós temos aí, então, o conhecimento prévio. Alguns conhecimentos prévios que é importante que você tenha aí, tá? Então, processo de coordenação, processo de controle e o Balance Scorecard. Como eu já disse para vocês, você que já foi no nosso livro, já teve acesso a esse conhecimento, já buscou esse conhecimento lá no livro. Então, você já tem isso aí como base, que são os conhecimentos prévios que você precisa ter. Processo de coordenação, também conhecido como direção, né? Direção aqui, ok? Processo de controle e o Balance Scorecard. Nós vamos trabalhar esses tópicos aqui hoje bastante aí, né? No dia de hoje. Coordenação, controle e o Balance Scorecard. Pensando aula, situação geradora de aprendizagem. Pedro Ribeiro é o diretor-geral da agência de publicidade Modeli e recentemente promoveu uma reinvenção do modelo de gestão da empresa para colocar em prática as novas estratégias organizacionais estabelecidas pela alta administração. Então você vai ajudar o nosso Pedro Ribeiro, mas ele vai ser ajudado por você. Né? Pedro Ribeiro aí vai ser ajudado por você. Como está satisfeito? Como ele, Pedro Ribeiro, está satisfeito com o seu trabalho de analista sênior, você é um analista sênior, né? Ribeiro pediu sua ajuda para executar o projeto de um programa de Balance Scorecard, utilizando princípios da gestão da performance, que já está planejado e organizado, né? Então, você vai trabalhar aí num programa de Balance Scorecard para a empresa, ok? Esse programa que você vai trabalhar aí para o Ribeiro, tá certo? Pontos importantes estão trabalhando na nossa aula de hoje. Vamos lá, então. Temos um vídeo para passar para vocês. Já voltamos. Vamos lá. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1.
Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Ok, voltando então, vamos ver o que a gente vai trabalhar hoje então, vamos lá. Situação problema 1, vamos na situação problema 1 para vocês aí, tá? Quem vamos ajudar então? Vamos ajudar o Pedro Ribeiro. O que nós vamos fazer? A problemática desta sessão envolve você indicar quais são os principais aspectos a que Ribeiro deve estar atento na sua atuação gerencial durante a coordenação para a execução do projeto de um programa de Balance Scorecard, utilizando princípios da gestão da performance para Model. Então, essa é a problemática que nós vamos trabalhar. Principais aspectos que Ribeiro deve estar atento na sua atuação gerencial para executar o projeto de um programa de Balance Scorecard. Aí nós vamos trabalhar então nessa situação problema 1 aí, tá? A coordenação ou direção é a função administrativa que se refere ao relacionamento interpessoal do administrador com seus subordinados. Para que o planejamento e a organização possam ser eficazes, eles precisam ser complementados pela orientação e apoio às pessoas, por meio de uma adequada comunicação, liderança e motivação. Nós vamos trabalhar então hoje o processo gerencial, coordenação ou também conhecido como direção, né? É mais um processo gerencial. Nós temos aí o processo gerencial planejamento, processo gerencial organização e processo gerencial agora coordenação ou direção, tá? A coordenação e direção, o que ela trabalha com o que a direção? A direção é você direcionar o esforço das pessoas para um objetivo comum. Então, é isso que faz a direção. Eu conseguir direcionar o esforço das pessoas para um objetivo comum, fazê-las caminhar para um objetivo comum, fazê-las ir para aquela direção, fazê-las caminhar para aquela direção que eu quero. Então, essa é a direção. Eu fazer com que todo mundo siga o mesmo caminho. É uma direção, a coordenação dos esforços das pessoas para seguirem para determinado caminho, tá certo? Então, essa é a função de direção aí, tá? Só fazendo uma recapitulação, então, processo gerencial, planejamento. Nós vimos o que é o planejamento? Planejamento é eu me preparar para o futuro. Eu tenho no planejamento um determinado objetivo, tá? O objetivo aí. E para alcançar esse objetivo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer planejamento. Planejamento é um processo composto por atividades que juntas vão fazer com que você consiga atingir o seu objetivo. Então, planejamento é isso, esse processo composto por atividades. Então, tenho lá como objetivo, por exemplo, tenho como objetivo abrir minha padaria. Então, para você abrir sua padaria, você tem que se preparar para isso. Você tem que se planejar para isso. Então, para você abrir sua padaria, o que você tem que fazer? Você tem que comprar máquinas da sua padaria, você tem que comprar matéria-prima para a sua padaria, tem que ter um financiamento da sua padaria, verificar o financiamento, você tem que ter pessoal para trabalhar na sua padaria. Então, essas são algumas atividades que você vai ter que cumprir para você abrir sua padaria, né? Tem isso como objetivo, abrir sua padaria. Então, você tem que ter atividades que fazem parte do planejamento, né? Você se preparar para o futuro, para você conseguir alcançar o seu objetivo de abrir a sua padaria, tá? Nós vimos também na teleaula passada o outro processo gerencial, que é o processo gerencial organização, né? A organização é o quê? A organização é eu definir quem vai fazer o quê. Então, na minha padaria, eu tenho que definir quem vai fazer o quê. É a distribuição das atividades. Você vai fazer isso, você vai fazer aquela outra atividade. Na nossa padaria seria o quê? Eu vou definir quem vai fazer o quê. Quem vai fazer lá os doces da minha padaria. Quem vai fazer o salgado da minha padaria. Quem vai fazer o atendimento da minha padaria. Quem vai fazer as compras da minha padaria. Eu estou definindo quem vai fazer o quê. E no processo organização, a gente tem a definição aqui do quê? Temos a definição do nosso organograma. Lembra lá? Do organograma, vamos definir o organograma da nossa padaria. Quem está acima de quem, está lá, né? Quem tem autoridade sobre quem tem responsabilidade, então está lá, o organograma sendo formado, aí a gente define os cargos e define quem está acima de quem na nossa organização, né? Definimos então na organização o nosso organograma, tá? E hoje nós temos a direção, processo gerencial, direção ou coordenação. Como já comentei com vocês, a direção é eu fazer com que todo mundo aqui, as pessoas aqui, com que todo mundo persigam o mesmo objetivo. Vou fazer com que as pessoas persigam, alcancem, busquem determinado objetivo que eu quero, tá? E para alcançar esse objetivo, na direção, para eu fazer com que todo mundo persiga aquele objetivo, alcance aquele objetivo, olhe para o mesmo caminho, olhe para o mesmo objetivo, para fazer com que elas tenham essa intenção, eu tenho que trabalhar com a comunicação,
com a liderança e com a motivação. Eu tenho que me comunicar com eles, né? Tenho que informá-los como tem que ser realizado, qual é o nosso objetivo. A comunicação, a gente trabalhou na teleaula passada um pouquinho. Falei da comunicação, que temos lá o emissor, o receptor, temos a mensagem, temos o ruído, temos o feedback. É o processo de comunicação. Então, para eu fazer com que todo mundo siga aquele objetivo, eu tenho que me comunicar com eles. Uma comunicação clara, transparente, para fazer com que eles tenham a intenção de perseguir aquele determinado objetivo. Tem que haver comunicação, tá? Tem que haver também aqui a questão da liderança. Tem que haver liderança também, né, dessas pessoas. Vou liderá-los para ir para aquele caminho. Tem que haver liderança. O que é liderança? A liderança é a capacidade de influenciar as pessoas de uma forma bastante objetiva. Liderança é isso. É você ter a capacidade de influenciar as pessoas, tá? Vamos falar um pouquinho de liderança então para vocês. Falar um pouquinho de liderança. Nós temos a liderança, alguns estilos de liderança. Tá? Nós temos a liderança visionária, o líder visionário. Quem que é o líder visionário? O líder visionário é aquele líder que mostra uma visão de futuro para você. Mostra uma visão de futuro para você. Então ele vai mostrar uma visão e vai fazer com que você queira perseguir essa visão. Vamos pensar, por exemplo, um exemplo de líder visionário, seria o político. Tá? O político, o que o político faz? O político vai no bairro de uma cidade e começa a falar para as pessoas assim: imagina esse bairro de vocês com uma praça. Aí você imagina aquela praça bonita no meio do seu bairro. Aí ele fala assim: imagina esse bairro de vocês com uma nova linha de ônibus. Aí você imagina a nova linha de ônibus passando na cidade. Imagina esse bairro de vocês com uma nova rede de esgoto. Aí você imagina aquela rede de esgoto no seu bairro. O que esse líder está fazendo? Esse político. É um líder visionário. Ele está mostrando uma visão de futuro para você e caso, se você quiser essa visão, você vai precisar votar nesse político. Né? Você vai precisar seguir esse político, porque ele está prometendo isso para as pessoas. Está mostrando essa visão de futuro para as pessoas. Está contagiando-as para quererem alcançar esse objetivo, a quererem buscar esse objetivo, né? É claro que no político nem sempre isso acontece, né? O político dá uma visão de futuro, mas nem sempre essa visão ela é estabelecida, nem sempre essa visão ela é realizada. Mas, de qualquer forma, é um líder visionário, né? Ele mostra uma visão de futuro e faz com que você tenha interesse de perseguir essa visão de futuro, tá certo? Nós temos aqui também um outro estilo de liderança, é o estilo transacional, né? O líder transacional. Quem que é o líder transacional? O líder transacional é aquele líder que exerce a liderança dele através de uma transação. Ocorre uma transação aí, né? Uma transação. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Se você fizer essa outra atividade, eu te dou esse outro prêmio. Então a liderança acontece aí, a partir de uma transação. Você faz o que eu quero, né, o que precisa ser realizado. Você me segue, que eu te dou isso. Você faz aquilo que tem que ser realizado e eu te dou esse outro prêmio. Tá? Se você aumentar suas vendas, eu vou te dar um aumento da sua comissão. Se você criar novos produtos, eu vou dar um prêmio para você. Então ocorre uma transação aí, né, entre líder e entre liderado. Né? Tá? Essa transação ocorrendo. Se você fizer essa atividade, eu te dou isso. Se você fizer essa outra atividade, eu te dou esse outro prêmio. Tá? Então aí a pessoa vai seguir ele, porque quer esse prêmio, porque quer conquistar esse prêmio que o líder está oferecendo para ele. Então, a liderança transacional acontecendo aí. E temos também a liderança transformacional. Né? Transformacional, voltando aqui no slide, nós temos a liderança, ainda na liderança aqui, né, pessoal? Nós temos a liderança transformacional. Na transformacional, o que acontece? A transformacional, o líder transforma as pessoas. Né? O líder ele vai transformar as pessoas. Através de uma característica do líder, ele consegue transformar as pessoas. Vamos pensar num exemplo de líder transformacional. Steve Jobs. Steve Jobs era um líder transformacional. Por quê? Porque ele tinha uma característica nele que era o seguinte: ele era muito crítico nos seus comentários. Então, se a pessoa chegasse para ele, levasse um produto para ele, né, e ele não gostasse, ele não economizava nos comentários críticos para essa pessoa. Então, esse comportamento fazia o quê? Fazia com que a pessoa se transformasse. Né? A pessoa falou assim: ele não gostou do meu trabalho, não gostou do meu produto, eu vou fazer melhor, vou fazer diferente, vou melhorar, vou fazer diferente para mostrar para ele que eu posso. Então esse comportamento do Steve Jobs de ser muito crítico
fazer com que as pessoas se transformassem, fazer com que as pessoas se desenvolvessem, quisessem ser melhores. Tá? Então aí o líder transformacional, a partir de uma característica que o líder possui, ele consegue transformar as pessoas aí, ok? E temos mais uma questão também da liderança, é que a liderança pode acontecer devido a um conhecimento que o líder tem, sobre algum assunto, sobre alguma situação, tá? Aí a liderança acontece, pelo conhecimento que esse líder possui sobre alguma coisa. Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa de silos, sabe esses silos? Que é um silo que você vê lá nas fazendas, lá, né? Tem aqueles silos assim, grandes assim, onde você armazena soja, armazena milho. Nas fazendas você encontra esses silos aí. Trabalhei numa empresa que fabricava esses silos aí. E tinha lá um gerente de produção que ele era muito conhecedor de tudo da empresa. Ele conhecia do produto, ele conhecia do processo, ele conhecia dos clientes, conhecia dos fornecedores, ele conhecia tudo da empresa. Então, pelo fato dele ter esse conhecimento, ele era um líder. As pessoas seguiam ele porque admiravam ele e porque queriam informações dele, né? Porque se sentiam seguras de segui-lo por terem informações importantes sobre a empresa, né? Por terem conhecimento sobre a empresa. Então, as pessoas seguiam esse líder. Então, ele era considerado líder, a liderança acontecia a partir do conhecimento que esse líder possuía sobre as questões da empresa. Então, temos a liderança, ela pode acontecer também devido ao conhecimento que o líder tem sobre alguma questão da empresa aí, tá certo? Voltando no slide, então, a gente tem aí, ó, então a direção, ela acontece pela comunicação, me comunicar com as pessoas, acontece pela liderança, eu tenho que liderar as pessoas, e a direção acontece também através da motivação. Para eu direcionar as pessoas para aquele caminho, rumo àquele caminho, eu tenho que ter o que deles? Tem que ter das pessoas também motivação, né? Se elas não tiverem motivação, elas não vão para nenhum lugar, não é verdade? Se não tiver motivação, elas não vão para nenhum lugar. Aí eu trouxe para vocês duas teorias de motivação. Uma a gente falou na teleaula passada um pouquinho, mas vamos falar um pouquinho mais dela. A teoria da motivação, da hierarquia das necessidades de Maslow. Tá? Uma teoria da motivação aqui. Teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. Tá? Maslow fala o seguinte, ele fala que nós temos aqui uma pirâmide de necessidades, ok? Na base da pirâmide, a gente tem as necessidades, chamadas aqui, fisiológicas. Necessidade de sede, de comida, de água, né, fisiológicas, primeira necessidade aqui. Depois, nós temos necessidades de segurança. Eu quero segurança para minha família, segurança no meu trabalho, segurança. Depois da segurança, a gente tem necessidades sociais. Eu preciso me relacionar com as pessoas, necessidades sociais. Depois, estima, aqui. E por último, realização pessoal. Então nós temos, segundo Maslow, né? Nós temos essas necessidades aqui, fisiológicas, segurança, sociais, estima e realização pessoal aqui, tá? Primeiramente, começa na fisiológica. Eu tenho primeiro a fisiológica. Depois que eu satisfiz a fisiológica, começa a despontar a de segurança. Depois que eu satisfiz a segurança, começa a despontar as sociais. Depois das sociais vem a de estima, né? E depois a realização pessoal. É um degrau, são degraus, né, que eu vou ter de necessidades. E como é que a motivação acontece aí? A motivação, ela acontece pelo seguinte: se eu tenho uma necessidade, se eu sei que você possui uma necessidade, o que eu vou fazer para você? Eu vou te oferecer alguma coisa para satisfazer essa necessidade, aí você vai ter motivação para alcançar isso que eu estou oferecendo para você. Né? Então, se você tem necessidade fisiológica, eu vou oferecer o que para você? Vou oferecer para você, por exemplo, uma cesta básica, para satisfazer a tua necessidade fisiológica. E se você se interessar pela cesta básica, você vai ter motivação para perseguir essa cesta básica, para alcançar essa cesta básica, porque vai satisfazer a tua necessidade fisiológica, tá certo? Então, a motivação acontece dessa maneira. Em uma empresa que nós temos aí diversos colaboradores, cada um está num nível desses degraus aqui. Tenho colaboradores que estão com necessidades fisiológicas, tenho outros colaboradores que estão com necessidades sociais. A empresa tem que, então, oferecer para cada um desses degraus alguma questão para satisfazer a necessidade dele. Então, para satisfazer a necessidade fisiológica, o que a empresa pode fazer? Já está colocado aqui. Oferecer uma cesta básica, por exemplo, para as pessoas satisfazerem sua necessidade fisiológica.
Para as pessoas que têm a necessidade de segurança despontando, o que a empresa pode oferecer para as pessoas? Segurança do trabalho, né? Segurança do trabalho aí, equipamento de segurança do trabalho, alguma coisa nesse sentido, para satisfazer a necessidade de segurança. Para satisfazer a necessidade social, o que a empresa pode fazer? Um clube recreativo. Para satisfazer a necessidade social, para que as pessoas se interajam umas com as outras, que elas se comuniquem umas com as outras, para que elas tenham relação umas com as outras, necessidades sociais aí, tá? Para satisfazer a de estima, o que a empresa pode fazer? Elogios, né? Reconhecimento, trabalhar com elogio, reconhecimento. Ela pode satisfazer as necessidades aí de estima. E para satisfazer a necessidade de realização pessoal, a empresa pode ter o seu plano de carreira. O seu plano de carreira, então, pode ajudar a satisfazer a necessidade de realização pessoal, tá? Então, funciona dessa maneira. Eu tenho diversas pessoas, cada uma está com uma necessidade despontando aí na empresa, e a empresa, então, vai oferecer essas questões para as pessoas para motivá-las. Vai oferecer elogio, clube, segurança, cesta básica ou plano de carreira aí, ok? Funciona a motivação dessa maneira, então, aí para vocês. Voltando aqui no slide, mais uma teoria de motivação que nós temos aí. Mais uma teoria da motivação é a teoria XY, né? Teoria XY, de Douglas MacGregor. Vou escrever aqui para vocês, então, tá? Douglas, não dá para escrever direito aqui, Douglas MacGregor, tá? O autor dessa teoria aqui, teoria X e Y, tá? Douglas MacGregor, ele fez uma pesquisa com diversos gerentes, com diversos gerentes, e encontrou, na sua pesquisa, 2 tipos de gerentes. Ele encontrou alguns gerentes conforme a teoria X, e encontrou outros gerentes que atuam conforme a teoria Y. O que é isso, professor? Teoria X, teoria Y? É o seguinte, o primeiro grupo de gerentes, conforme a teoria X, como é que eles veem seus subordinados? Esses gerentes da teoria X veem o seguinte, veem que seus subordinados são pessoas preguiçosas, são pessoas que não gostam do trabalho, são pessoas que não gostam de responsabilidade, segundo a teoria X. Esses gerentes da teoria X veem seus subordinados dessa maneira, né? Tem uma visão perante seus subordinados. Pessoas são preguiçosas, pessoas não gostam do trabalho, pessoas não gostam de responsabilidade, segundo a teoria X. E como é que esses gerentes fazem para motivar seus colaboradores, para motivar seus subordinados? O que eles fazem? Eles trabalham com punição, eles trabalham com rigidez, com supervisão direta, punição, rigidez, supervisão direta. Eles fazem isso porque eles têm essa visão de seus subordinados, que as pessoas não gostam de trabalhar, que as pessoas são preguiçosas, que as pessoas não gostam de responsabilidade. Então eles trabalham com punição, rigidez, supervisão direta para motivar os seus subordinados, tá? Então esses são os gerentes da teoria X, um grupo de gerentes. O primeiro grupo de gerentes aqui então, tá certo? Grupo de gerentes aí que nós temos. Mas temos também um outro grupo de gerentes. O outro grupo de gerentes tem uma visão dos seus subordinados conforme a teoria Y. Na teoria Y, como é que os gerentes veem seus subordinados? Veem o seguinte, veem que seus subordinados gostam sim de responsabilidade. Seus subordinados, eles gostam sim do trabalho. Seus subordinados gostam sim de se desenvolver. Então é uma outra visão, a teoria Y. Então, conforme a teoria Y, o que vai acontecer? As pessoas veem seus subordinados pela teoria Y, como é que eles vão motivar seus subordinados? Eles motivam como? Através de delegar decisões, chamar para o processo, trabalha com administração participativa, trabalha com empowerment, trabalha com essas questões para motivar os seus colaboradores, para motivar os seus subordinados. Então, perceba que é uma outra visão. Na teoria Y, o que vai acontecer? É uma outra visão. As pessoas sim gostam de trabalhar, as pessoas sim gostam de responsabilidade, as pessoas sim gostam de se desenvolver. Então a minha postura em relação a essas pessoas será diferente da teoria X. Como é que eu vou trabalhar na teoria Y? Vou trabalhar com delegando decisões, chamando para o processo, a administração participativa e o empowerment. Então uma outra visão dos seus subordinados aí que as pessoas têm. Teoria X é uma, pessoas não gostam do trabalho. E teoria Y, eu confio nas pessoas. As pessoas sim gostam do trabalho, tá? Então, Douglas MacGregor fez essa pesquisa, identificou então essas duas
essas duas visões diferentes em relação aos seus subordinados. Uma conforme a teoria X e a outra conforme a teoria Y aí. Tranquilo, pessoal? Certo então para vocês, ok? Continuando então, a gente vai falar de equipe e grupo, tá? Equipe e grupo aí, tá? A diferença de equipe e grupo. Temos aqui equipe, diferencia de grupo. Por quê? Gera sinergia positiva por meio do esforço coordenado, em que existe uma integração dos esforços individuais que resulta em desempenho maior do que a simples soma das partes, tá? Então, grupo é apenas uma reunião de pessoas. Tá lá um grupo, criei lá uma reunião de pessoas. É um grupo, apenas um grupo. Já a equipe não. A equipe a gente consegue o quê? A gente tem uma melhor produtividade. Na equipe, cada um conhece do potencial do outro. Cada um sabe do que o outro pode dar para a equipe. Cada um conhece do seu potencial e cada um conhece do potencial do outro. Aí há o quê? Uma coordenação dos esforços das pessoas. As pessoas estarão no esforço coordenado, cada um dando o melhor de si para a equipe. Tá? O grupo não. O grupo é apenas uma reunião de pessoas. Já a equipe não, a equipe tem essa questão da coordenação, né? O esforço coordenado, está aqui passado para vocês, então esse esforço coordenado, cada um sabe do esforço de cada um sabe o que cada um pode dar de bom para a equipe, e aí o esforço coordenado acontece, tá? Então a equipe diferencia de grupo aí. No próximo slide a gente tem então equipes de alto desempenho. Quais são as características de uma equipe de alto desempenho? Primeiramente aqui tem tamanho pequeno. Os participantes são capazes e complementares. Um complementa o outro. Né? Um potencial de um complementa o potencial de outro. Eu sou bom nisso, o outro é bom daquilo. Então, nossos esforços somados, nós temos ali esforços complementares. Cada um dá o melhor de si na sua área. E aí a equipe vai ter sua produtividade cada vez melhor. As metas e os objetivos de desempenho são compartilhados. Né? A gente compartilha a meta da equipe com todos. A meta da nossa equipe é essa, então vamos compartilhar com todo mundo. Não, as metas e os objetivos são compartilhados, as normas e abordagens de trabalho são produtivas e a responsabilidade é mútua. Todos têm responsabilidade, todos sabem da sua responsabilidade para a equipe. Então a responsabilidade ela é mútua, ela é compartilhada com todo mundo aí, tá certo? Ok, então temos ali então a diferença de equipe e grupo. No próximo slide a gente tem aí, resolvendo a situação problema 1. Para o gestor atuar pelo processo de coordenação, é importante que o modelo de gestão praticado esteja alinhado com seus objetivos, para facilitar o alcance desses objetivos aí, tá? Então, na situação problema 1, a gente responde duas perguntinhas aqui, tá? Primeiramente, quais aspectos devem estar atento, o Ribeiro deve estar atento para a execução do BSC? Então, qual aspecto que ele deve estar atento? Eu diria que o primeiro aspecto que ele tem que estar atento para a execução do BSC seria que ele devia ter uma visão segundo a teoria Y. Concorda comigo? A teoria lá da motivação, na teoria X e Y. Eu diria que o principal aspecto deve ser o seguinte, ele deve estar atento e deve atuar perante os seus subordinados conforme a teoria Y, né? Onde na teoria Y a gente vê os nossos colaboradores como, né, pessoas que gostam do trabalho, pessoas que não são preguiçosas, pessoas que gostam de responsabilidade, né? Então atuar, o aspecto que a gente deve estar atento é atuar segundo a teoria Y, trabalhando com a administração participativa, trabalhando com o empowerment, né, diante dos seus subordinados. Esse primeiro aspecto que a gente pode ressaltar aqui, tá? E a outra pergunta é o seguinte, qual a relação do processo de coordenação com os processos gerenciais planejamento e de organização? Né? A relação é o seguinte, a questão de que a direção ela vai levar todos para aquele objetivo. É essa relação com o planejamento e a organização. Planejamento, se preparar para o futuro. Organização, definir quem vai fazer o quê. E a direção, vamos levar todo mundo para aquele objetivo. Através do quê? Da comunicação, da liderança e da motivação. Eu tenho que me comunicar com as pessoas, eu tenho que motivar as pessoas e eu tenho que liderar as pessoas aí. Tá? Então essa é a relação da coordenação com o processo gerencial, planejamento e organização. Planejamento vê o futuro, organização define quem vai fazer o quê e a direção vai levar todo mundo para aquele objetivo. Tá? Então essas duas perguntas a gente responde na situação problema 1 para vocês aí, ok? Certo? Então pessoal, temos aí um vídeo para passar, vamos lá. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo?
Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Ok, voltando, vamos aí para o slide. Então, olha lá, né? Quem vamos ajudar? Situação problema 2 agora, né? Vamos ajudar o Ribeiro. O que vamos fazer? A problemática dessa sessão envolve você indicar quais são as principais preocupações a que Ribeiro deve se dedicar na sua atuação gerencial durante o controle da execução do projeto de um programa de Balance Scorecard, tá? Então, as preocupações que Ribeiro deve ter, então, nessa segunda situação problema aí, tá? Na segunda situação problema, a gente vai trabalhar com o processo gerencial controle, tá? Controle é mais um processo gerencial que nós temos aí. Controle é um processo regulatório que estabelece padrões para permitir alcançar objetivos organizacionais, comparar desempenho real com o padrão e adotar medidas corretivas quando necessário para aproximar o desempenho aos padrões, tá? Então, o controle é esse processo regulatório. É mais um... Opa, não está dando para escrever aqui, né? Vamos lá, então. Mais um processo regulatório, controle aí para vocês, então, tá certo? O controle é bastante importante, né? O controle ele é importante o quê? Ele é importante para corrigir o rumo, né? Eu tenho que ter o controle, então, para corrigir o rumo. O controle, eu vou olhar para os indicadores da empresa. Eu vou olhar para... O que é indicador? Indicador é um demonstrativo. Vendas é um indicador, né, que está me indicando alguma coisa, as vendas da empresa. Então, o controle é justamente isso. Eu ficar de olho, estar sempre olhando para os indicadores, né, buscando ajustar o rumo, né? Se não vendeu o que eu esperava, por que não vendeu? O controle faz isso. Verifica o que aconteceu. Aconteceu isso? Foi esse o problema? Aconteceu esse problema de queda nas vendas? Por que aconteceu isso? Vamos corrigir. O que tem que ser realizado para que a gente consiga vender o que a gente espera, vender o que a gente queira vender? Tá? Então, o controle atua justamente nisso, no controle das questões, para corrigir o rumo, para que a gente consiga perseguir aquele objetivo da melhor forma possível. Então, é corrigir o rumo, a gente trabalha aí no controle aí, com ações de melhoria, para corrigir uma determinada situação aí, tá? E a questão do controle também é bastante importante, é o seguinte, é importante eu olhar para a situação, né, que está acontecendo, controle, olha para a situação, analisa a situação, traz para dentro da empresa, analisa essa situação, interpreta essa situação e depois você tem uma ação corretiva em relação a isso. Por exemplo, eu analiso que as pessoas estão deixando de comprar da minha empresa, os clientes estão parando de comprar da minha empresa. Então, o controle vai olhar isso. Reclamação de cliente, por exemplo, né? Olha lá para as reclamações de cliente. Traz essas reclamações de cliente, analisa essas reclamações e devolve o quê? Devolve em melhores produtos para os clientes. Então, essa é a lógica do controle, né? O controle não é simplesmente controlar, simplesmente monitorar, olhar para o que está acontecendo, mas é olhar, trazer para dentro, interpretar isso, analisar isso da melhor maneira possível e devolver isso em benfeitorias, devolver isso em melhorias para a empresa, em melhoria para o cliente. Então, essa é a lógica do controle, né? Não é só olhar, mas sim olhar, trazer para dentro, trabalhar essa informação e devolver isso em melhorias para os clientes, por exemplo, tá? Vamos dizer também questão de controle em relação aos funcionários, né? Eu vou olhar lá as reclamações dos nossos colaboradores. O colaborador está reclamando disso, está reclamando daquilo. Olho para essas reclamações, trago para dentro da empresa, analiso essas reclamações e devolvo isso em melhorias para os meus colaboradores. Então, essa é como funciona o controle. Eu tenho que ter uma ação corretiva. É olhar, mas ter uma ação corretiva em relação a isso, para melhoria do processo, para a melhoria do produto, por exemplo, ok? Então, esse é o ponto aí com relação aí ao controle, né? O controle é bastante importante para corrigir o rumo que a gente está alterando, tá? Não está escrevendo aqui, não tem como escrever aqui, será que dá para dar uma... Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar a escrever aqui, então, tá certo? Então, nós temos aí, gostaria de passar aqui para vocês, então, aqui agora, tem como escrever? Dá? Vamos ver, daqui a pouquinho vai voltar, então. Eu vou passar aqui para vocês, então, aqui o controle, né, como você vai poder controlar a implantação do BSC. Né?
através da implantação do BSC. Você quer implantar o BSC. O BSC é uma ferramenta de controle. Nós temos ali, uma ferramenta de controle que nós temos ali, o BSC, tá certo? Então, o BSC tem essa ferramenta de controle para você controlar as atividades da empresa, o que tem que ser realizado. Então, nós vamos aí trabalhar a questão do controle do BSC. Vou passar aqui daqui a pouquinho para vocês uma planilha, né? Uma planilha relacionada aí a como você vai poder controlar a implantação do BSC, tá? Essa planilha vai mostrar o que para a gente? Vai mostrar primeiramente para a gente, ali, vocês imaginem agora, imagine a primeira parte da planilha, atividade. Tá lá, primeiramente atividade, né? Atividade. Depois da atividade, do lado, vem responsabilidade. Está lá na planilha, a responsabilidade. Depois o início da atividade, né? da atividade. Depois o fim da atividade. Depois quanto custa a atividade. Vão pensando na mente de vocês, uma parte atrás da outra. Tá? Primeira atividade, responsabilidade. Início, fim da atividade. Quanto vai custar essa atividade. O recurso que eu vou utilizar. Algum recurso que eu vou utilizar, né? A descrição da atividade, ok? Então tem essa sequência, atividade, responsabilidade, início, fim, quanto vai custar, recurso, descrição da atividade. Uma do lado da outra, né? Para que a gente possa alcançar aí o nosso objetivo relacionado aí. Voltou, legal. Então, né? Vou aqui desenhar para vocês, então, obrigado. Vou desenhar aqui para vocês, então, olha lá, né? Como eu falei para vocês. Primeiramente eu coloco aqui a atividade aqui. Nós temos aqui a responsabilidade, quem é o responsável, né? Depois aqui início da atividade, início, fim da atividade. Aqui nós temos aqui quanto vai custar, algum recurso que eu preciso, algum recurso estrutural, recurso físico que eu preciso, e a descrição da atividade, tá? Então nós temos esses pontos importantes para a gente controlar a implantação do BSC. Né? Que o BSC que é uma ferramenta de controle, tá certo? Então, primeiramente, a gente tem aqui qual atividade que a gente tem que cumprir para executar o BSC. Uma das atividades que a gente tem que cumprir vai ser o quê? Dar treinamento para as pessoas. Tem que dar treinamento para trabalhar com o BSC, não é? Então, eu vou ter que dar um treinamento para as pessoas, para que elas possam trabalhar com o BSC. Treinamento, responsabilidade de quem? Responsabilidade do Luiz. Luiz é o responsável. Início dessa atividade, início vai ser 10 de abril. Fim da atividade vai ser 20 de maio. Né? Quanto vai custar? Vai custar aqui 10 mil reais, por exemplo. 10 mil reais. Recurso que eu preciso, uma sala de aula, por exemplo. E a descrição da atividade que eu vou descrever aqui. Vai ser um treinamento, vai funcionar dessa maneira, vai funcionar dessa outra maneira. Então vai ter o treinamento, a descrição do treinamento aí. Tá? Então aqui é uma planilha que vai ajudar a gente a controlar a implantação do BSC. Né? Com a atividade que tem que ser, vou ter outras atividades aqui, né? Mas tem atividade, responsável, início, fim, quanto vai custar, recurso e a descrição. Então lá, né, quem vai cuidar da implantação do BSC vai estar a todo momento olhando para essa planilha. Já fez a atividade? Já cumpriu? Quem é responsável? Falta o que para fazer essa atividade? Vai ter em mãos essa planilha para poder cuidar da implantação do BSC. Tá? Então, essa planilha ajuda aí na implantação do BSC. O BSC que é uma ferramenta de controle que nós temos aí, ok? Certo? Então, continuando então, olha lá, no slide nós temos aí então alguns pontos importantes sobre o controle aí, tá? O controle então, pessoal, é um processo de controle. O gestor se preocupa em primeiramente aqui padronizar o desempenho, né? Então, a produtividade vai ser um aumento de 30%. Ele vai padronizar o desempenho das pessoas. Produtividade vai ter um aumento de 30%. Estou padronizando a questão da produtividade das pessoas, tá certo? Ele vai padronizar também a qualidade dos produtos ou serviços. Vai controlar isso. Não? Então, temos que ter um controle X, a qualidade X dos produtos. Vou controlar isso. Temos que ter a qualidade X do produto. É essa qualidade que nós queremos alcançar em relação aos produtos aí, tá? Proteger os bens organizacionais, controle para garantir a qualidade dos bens da empresa. Tá? Então, o controle também atua nesse sentido, para proteger os bens organizacionais. O controle atua também com relação a limitar a quantidade de autoridade, né? Se ultrapassar a autoridade, pode haver problema, pode dar problema, né? Então, limitar a quantidade de autoridade dos gerentes, controle da autoridade dos gerentes.
né, para que não possa ultrapassar a autoridade, porque se ultrapassar a autoridade pode dar algum problema aí, tá? Avaliar e dirigir o desempenho das pessoas. Então, vou avaliar, dirigir o controle, dirigir o desempenho das pessoas, né? Quero que as pessoas tenham um desempenho X, então vamos dirigir esse desempenho, vamos fazer com que elas tenham esse desempenho, né? O controle ajuda nesse sentido, tá? em avaliar e dirigir o desempenho das pessoas, tá? E garantir os meios preventivos para alcance dos objetivos organizacionais. Então, o controle atua nesse sentido também. Garantir os meios preventivos para que a gente consiga atingir os objetivos da nossa empresa. Tá? Então, quais são os meios preventivos? O que eu tenho que fazer para atingir o objetivo que a gente precisa atingir? Né? Quais são os meios preventivos? O que eu tenho que fazer? Quais são as ações que eu tenho que cumprir? O que eu tenho que realizar? Né? Garantir os meios preventivos para que a gente consiga atingir os objetivos aí. No próximo slide, nós temos aqui, o processo de controle passa por 4 etapas básicas, tá? Então, nós temos aqui o processo do controle. Vai passar por 4 etapas básicas aqui. Esse slide é bastante importante aqui, tá certo, pessoal? Então, para o processo de controle, o que a gente tem? Nós temos, primeiramente aqui, estabelecer objetivos ou padrões de desempenho. Primeira coisa que eu faço no controle aí, vou estabelecer padrões de desempenho. Vou estabelecer objetivos. Queremos vender tanto. Queremos criar tantos novos produtos. Estou estabelecendo o objetivo. Depois eu vou avaliar e mensurar o desempenho atual. Vou verificar lá quanto você vendeu, quantos produtos você criou. Vou avaliar e mensurar o desempenho atual. Aí eu vou comparar o desempenho atual que você teve com os objetivos ou padrões estabelecidos. Vou comparar o que você fez com o que tinha que ser feito. Você vendeu tanto e quanto era para vender? Você criou tanto, quantos eram para criar? Estou comparando o desempenho atual que você teve com os objetivos ou padrões estabelecidos. Aí depois o que eu vou fazer? Tomada de ação corretiva para corrigir possíveis desvios anormalidades. Importante essa última etapa aqui é a tomada de ação. Como eu falei para vocês, não é só olhar para o indicador, mas é olhar para o indicador e ter uma ação corretiva em relação a isso. É melhorar. Se não vendeu, tá, como é que eu posso vender mais? Se não realizou essa atividade, como é que nós podemos realizar? Se não criou novos produtos, não criou lá quantos produtos eram para ser criados, por que não criou? E o que precisa ser realizado para criar novos produtos? Tá? Então, a tomada de ação é a última etapa aqui do processo de controle que nós temos aí, tá? Então, o processo de controle funciona com essas 4 etapas básicas aí. Depois nós temos aqui, para se conseguir conduzir um sistema eficaz de controle, deve-se reunir as seguintes características, né? Então, para que a gente consiga conduzir um sistema eficaz de controle, temos que reunir essas características aqui. Primeiramente aqui, orientação estratégica para resultados. Né? Tem que ter aquela orientação estratégica. Eu tenho que querer buscar resultado. Né? A primeira característica, tem que ter orientado para resultado. Eu quero resultado. Né? Se eu quero que haja o controle, né? É preciso o quê? Tem que ter essa orientação. Né? Para ter esse sistema eficaz de controle, eu tenho que fazer com que a gente busque o resultado. Tem que ter orientação estratégica para o resultado. Tá? Compreensão e clareza dos dados dos relatórios. No controle, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o relatório, eu vou olhar para o indicador que está no relatório. Então, eu tenho que ter uma compreensão clara desses dados e dos relatórios, né? Para eu tomar boas decisões. Né? Então, eu tenho que olhar muito bem, com clareza, interpretar muito bem, para tomar decisões importantes ali. Porque é isso que eu vou tomar decisão. É com base nos relatórios que eu vou tomar decisão. Tá? Então, é muito importante a compreensão e clareza dos relatórios aí, tá? Flexibilidade para se adaptar a novas situações aqui, tá? A gente fala de controle, a princípio parece uma coisa muito rígida, né? Controle, rígido, tem que controlar, tem que realizar. A princípio parece uma coisa muito rígida, mas tem que haver também uma flexibilidade. Por quê? Porque às vezes eu preciso, talvez, mudar uma meta estabelecida. Eu estabeleci uma meta, por exemplo, tenho que criar 10 produtos por mês. É uma meta que eu estabeleci. Mas às vezes no andamento, né, eu começo a perceber que eu não estou conseguindo criar 10 novos produtos por mês. Né, o controle viu isso aí. Ó, não está dando para criar novos produtos por mês, 10 novos produtos. Então vamos ter uma flexibilidade. Vamos então criar 5 produtos por mês. Né, talvez essa seja a intenção.
Tem que ter uma flexibilidade. A partir do acontecimento, né, a partir do que está acontecendo, eu tenho que ter uma flexibilidade para talvez mudar aí uma ação ou outra. Então, tem que haver essa flexibilidade, ok? E depois, autocontrole para gerar confiabilidade, comunicação e envolvimento das pessoas. Quando a gente realiza o controle, as pessoas automaticamente irão se autocontrolar para gerar confiabilidade. As pessoas vão se autocontrolar. Quando a gente tem um processo de controle acontecendo na empresa, as pessoas vão se autocontrolar para garantir que as atividades sejam realizadas. Né? Então, o autocontrole acontece aí no processo de controle, tá certo? Natureza positiva, privilegiando a mudança e a melhoria. Né? Mais um ponto importante aqui, mais uma característica aqui. E a clareza e objetividade para garantir o propósito fundamental da melhoria do desempenho. Tá? Então, esses pontos são importantes ali com relação às características para conduzir um sistema eficaz de controle aí da nossa empresa. Tá? Resolvendo a situação problema 2, então, dentre todos os aspectos identificados, qual você percebe como mais capaz de favorecer que o gestor garanta o atingimento dos objetivos propostos? Eu diria que o aspecto identificado mais importante com o que a gente viu até agora seria a gente cumprir com aquele processo de controle, né? A gente cumprir as etapas do processo de controle. Quais são as etapas lá que nós temos lá? Né? Que nós temos lá as etapas. Primeira etapa lá, estabelecimento do padrão de desempenho. Então cumprir com essas etapas é o que vai ser capaz de favorecer que o gestor alcance os objetivos. Não cumprir com as etapas do processo. Primeira etapa lá, estabelecer padrão, né? Padrão de desempenho. Padrão de desempenho. Depois, segunda etapa, avaliar e mensurar o desempenho. Vou olhar para o desempenho. Terceira etapa é comparar o desempenho atual com os objetivos estabelecidos. E a quarta e última etapa seria a tomada de decisão. Então, eu cumpri com essas etapas, né? Garantia aí de que a gente consegue atingir os objetivos propostos, tá? Se a gente cumprir com essas etapas. Padrão, né? Avalia e mensura o desempenho, compara o atual com os objetivos estabelecidos e tomada de ação corretiva aí. Né? Cumprir com essas etapas aqui são um aspecto que vai me ajudar bastante a alcançar os objetivos aí que a gente pretende, né, com relação à implantação do BSC aí, tá certo? Ok, então pessoal, tranquilo, realizada a situação problema 2 para vocês, resolvida a situação, vamos aí para a próxima situação problema, vamos lá. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Ok, voltando, vamos aí então para o slide, olha lá, né? Situação problema 3 agora, tá? Quem vamos ajudar? Ribeiro, novamente aí. O que vamos fazer? Você deve definir quais são as melhores opções de tecnologias e de ferramentas de gestão para cada processo, coordenação e controle, que o Ribeiro deve utilizar para subsidiar a execução eficaz do projeto de um programa de Balance Scorecard. Vamos ver então tecnologias e ferramentas de gestão que nós temos ali à disposição para o Ribeiro, tá? Qual que ele pode utilizar, ok? Nós temos algumas ferramentas aí que nós temos à disposição, ferramentas de gestão, tá? Primeiramente aqui o brainstorming. O brainstorming é aquela chuva de ideias. Lembra que eu falei na teleaula passada? Brainstorming é aquela chuva de ideias, tempestade de ideias. Então no brainstorming a gente reúne pessoas numa sala e as pessoas vão poder falar sobre algum assunto. Quero criar um novo produto para a empresa. Então eu vou reunir as pessoas vão falar sobre novos produtos, vão dar suas sugestões, e no brainstorming é proibido falar mal da ideia do outro, é proibido criticar a ideia do outro. Todas as ideias são bem-vindas, né? No brainstorming é isso que acontece então. Todas as ideias são bem-vindas aí, tá? E no brainstorming acontece essa chuva de ideias. As pessoas vão falando, e aí uma nova ideia pode surgir. A minha ideia pode ajudar na ideia do outro, a ideia do outro pode ajudar na minha ideia, e assim as ideias vão sendo constituídas aí, tá? Então nós temos o brainstorming aí para ajudar o nosso gestor. Tem a teoria da fixação da meta. Como é que funciona essa teoria? A teoria de fixação das metas trabalha no seguinte: ela prega que eu tenho que colocar desafios que são apreciados pelas pessoas,
né? Então ela prega isso, que eu tenho que colocar desafios que são apreciados pelas pessoas. Um desafio atraente, porque se for atraente, eu vou ter interesse de perseguir esse desafio, né? Então, tem que colocar desafios atraentes para as pessoas. Se as pessoas não sentirem atração pelo desafio, elas não vão se motivar para atingir esse desafio. Então, é importante eu colocar desafios que são atraentes para as pessoas. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Conhecer bem as pessoas, saber o que elas gostam, saber o que elas pretendem, saber o que elas querem alcançar, saberem quais são os desafios que elas buscam, que elas querem buscar, né? Então, a teoria da fixação das metas trabalha nesse sentido. Ela prega que eu tenho que colocar desafios que são apreciados pelas pessoas, porque se for dessa maneira, elas terão motivação para quererem alcançar esses desafios aí, tá? Princípio de Pareto aí que nós temos aí. O Pareto é o seguinte, princípio de Pareto, também conhecido como aí princípio 80-20, tá? Princípio 80-20 aí. Princípio 80-20 fala o seguinte, ele fala que 20% das causas de um problema correspondem a 80% dos efeitos. E 80% das causas correspondem a 20% dos efeitos. O que é isso, professor? 80, 20, 20%, 80%? Vou representar para vocês aqui agora então, tá? Vamos pensar que nós temos aí uma situação que envolve a reclamação de clientes, tá? Reclamação de clientes. O cliente está reclamando da empresa. Tá deixando de comprar da empresa. Aí se eu fizer uma pesquisa com essas pessoas, com os meus clientes, eu vou encontrar a seguinte situação, tá? Vou encontrar assim. Por que você não compra da minha empresa mais? Eu perguntar. O cliente vai falar assim, por causa do produto. Por que você não compra da minha empresa mais? Por causa do preço. Por que não compra da minha empresa mais? Outro vai falar, por causa do produto. Tá? Eu vou perceber aqui que 80% das reclamações estão ligados a 20% das causas, que seria aqui produto e preço, tá? E outros 20% de causas, de reclamações aqui, 20% aqui embaixo, correspondem a 80% das causas. São outras causas, né? Outras causas aí que nós temos ali. Ponto de venda, concorrente, são outras causas aqui. 80% das causas correspondem a 20% dos efeitos. E 20% das causas correspondem a 80% dos efeitos. Então, essa é a situação que acontece. Se eu fizer uma pesquisa, eu vou identificar que 80% das situações, né, dos efeitos, correspondem ao quê? Corresponde a produto e preço. Corresponde a 20% das causas. Né? Então, 20% apenas produto e preço. Mas, professor, por que você está falando isso para a gente? O que eu vou usar isso? Vou usar pelo seguinte, se você sabe que o teu problema é produto e preço, 20%, se você resolver esses 20%, você resolve o quê? 80% dos seus efeitos, 80% dos problemas ali da sua empresa com relação à insatisfação do cliente. Tá? Então, olha aí o princípio 80-20. Fala que 20% das causas correspondem a 80% dos efeitos. E 80% das causas correspondem a 20% dos efeitos aí, tá certo? Então, essa relação acontece aí, que é o princípio de Pareto. Tranquilo então, pessoal? Nós temos aqui também o diagrama de Ishikawa. O diagrama de Ishikawa é um diagrama também conhecido como espinha de peixe. Tá? Diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe. Então, vou desenhar aqui uma espinha de peixe aqui para vocês, tá? No diagrama de Ishikawa, a gente também busca saber a razão do nosso problema. Tá? Por que está acontecendo isso? Vamos fazer um diagnóstico. Por que está acontecendo esse problema com você, com a sua empresa? Né? Então, a espinha de peixe vai nos ajudar a detectar essas causas, esses problemas que estão acontecendo. Tá? Vamos pensar, por exemplo, que nós temos um problema que é lá queda nas vendas. A queda nas vendas, ela pode ter como causa, por exemplo, a questão do produto da empresa, Outra causa da queda nas vendas pode ser pelo preço do produto. Outra causa da queda nas vendas pode ser ponto de venda. E outra causa da queda das vendas da nossa empresa pode ser pela assistência técnica. Tá? Então, aqui nos dá algumas categorias de possíveis problemas, possíveis causas do nosso problema. Tá? Então, pode ser produto, pode ser preço, pode ser ponto de venda, ou pode ser assistência técnica aí. Tá?
Então esse é o diagrama de Chikawa. Ele faz com que você tenha uma imersão na causa. Se o problema é produto, pode ser porque o produto é o problema. Pode ser porque o produto quebra, porque o produto concorrente é melhor, porque o produto dá defeito. Por que o preço pode ser problema? Porque o preço é muito alto. Então perceba que eu estou esmiuçando cada categoria. Estou compreendendo cada vez mais cada categoria que pode ser a possível causa do nosso problema. Tá? Produto, preço, ponto de venda, assistência técnica aí. Tá? O diagrama de Chikawa nos dá o entendimento do problema. Né? Por que o produto está quebrando? Por que tem problema no produto? Então nos dá o entendimento do problema. E daí depois disso eu posso o quê? Resolver a situação. Se eu sei qual é o problema, o que vai acontecer? Se eu sei que o problema é produto, o que eu vou fazer? Vamos resolver isso então. Não, se o problema é produto, vamos melhorar o produto então. Né? Mas foi o diagrama de Chikawa que mostrou para mim que o problema era o produto. Que é nessa categoria produto, que era o problema da queda nas vendas da nossa empresa. Tá certo? Ok, então, diagrama de Chikawa mostrado para vocês aí então. Voltando aqui nos slides, nós temos aqui o gerenciamento do desempenho. O gerenciamento do desempenho, ele visa o quê? Ele visa o quê? Você olhar para o desempenho, você verificar se as pessoas estão atingindo o desempenho, utilizar indicadores, ouvir funcionários, identificar problemas e trabalhar com a melhoria. Então, o gerenciamento do desempenho trabalha justamente com o que a gente está falando até agora, aí, com relação ao controle. Né? Você olhar o desempenho da pessoa, você trazer esse desempenho para dentro da empresa, analisar esse desempenho, e depois ter uma ação corretiva em relação a esse desempenho. Né? Você tem uma ação corretiva. Por que não cumpriu o desempenho? Por que não alcançamos o desempenho? Saber em relação a isso e depois ter uma ação corretiva. Bom, para melhorarmos o desempenho dessa pessoa, temos que fazer isso. Para você melhorar o seu desempenho, você tem que fazer essa ação, essa atividade, essa ação. Tá? Então, o gerenciamento do desempenho trabalha com essas etapas aí. Olha para o desempenho da pessoa, compara o que foi estabelecido com o que ela realizou e tem depois aí, né, analisa tudo isso, depois tem uma ação corretiva, uma tomada de ação corretiva em relação a um desempenho que talvez não tenha ficado da maneira como a gente queria que ele ficasse, tá certo? Então aqui também na Câmara de Documentos, mostrar aqui para vocês, no livro de vocês, tá? Vou aproximar aqui um pouquinho para vocês poderem ler aí comigo aí, tá certo? Aqui está no livro de vocês, olha lá, né? Hobbes, Descenz e Volter sugerem algumas atitudes para os gestores em relação ao gerenciamento do desempenho. Manter uma documentação contínua do desempenho do seu pessoal, usar também medidas baseadas em comportamentos, combinar padrões relativos absolutos, utilizar múltiplos indicadores, avaliar seletivamente, capacitar-se para a avaliação do desempenho, ouvir o que os funcionários têm a dizer, identificar os problemas, esclarecer alternativas, elaborar planos de ação a partir das conclusões e atuar com ética. Tá? Então está no livro de vocês questões ligadas ao gerenciamento do desempenho, né? Para que a gente possa olhar o desempenho, trazer isso para dentro, trabalhar isso, analisar isso, interpretar e ter uma ação corretiva em relação ao desempenho das pessoas, para que elas possam melhorar o seu desempenho cada vez mais. Tá? Então temos aí esses pontos importantes sobre o gerenciamento do desempenho aí para vocês, ok? Voltando aqui no slide, a gente tem mais um sistema integrado. Voltando aqui no slide anterior, sistema integrado. Né? O sistema integrado, o que ele propõe? Propõe que a empresa ela tem que ter os sistemas integrados. Os sistemas têm que estar ligados entre si. Né? O sistema de compras tem que estar ligado com produção. O sistema de vendas tem que estar ligado com o financeiro. Então, acontece a seguinte situação. Eu vendi um produto lá, na hora que eu vendi o produto, já tem que automaticamente baixar o estoque. E automaticamente tem que chegar para o compras que está faltando tal produto. Tem que comprar novo produto. Vai chegar também informação para o marketing de que aquele produto foi vendido. Então temos que realizar uma ação para vender mais aquele produto, talvez. Né? Vai chegar informação também lá para o financeiro, de que lá vai mudar as questões financeiras, porque vendeu aquele produto. Né? Vai alterar lá. E na produção também. Vai chegar a informação na produção que tem que produzir aquele produto porque ele foi vendido. Então percebam aí que a gente tem um sistema integrado. Né? Vendeu o produto, baixou o estoque, compra produto, informação de marketing, informação financeira e informação na produção. Está tudo interligado. E se tiver tudo interligado, tudo se torna o quê? Mais rápido.
para poder ser realizadas as atividades. Tudo é muito mais rápido nessa situação. Né? Então, tem que haver um sistema integrado aí na empresa, né? Porque se não estiver integrado, as questões vão ficar muito mais morosas, as decisões vão demorar para acontecer, porque não está integrado. Se estiver integrado, tudo fica muito mais rápido, a decisão é tomada de forma muito mais rápida nesse sentido. Né? Então é importante a questão de um sistema integrado para trazer agilidade para a empresa. Tá? Então o sistema integrado é mais um ponto aqui, mais uma ferramenta que a gente tem aí para ajudar o gestor aí, ok? E aí no próximo slide a gente tem aí quais os principais aspectos que nós temos ali de tecnologias e ferramentas de gestão, os gestores devem considerar ao escolherem aí as melhores opções para facilitar sua atuação gerencial. Então, quais são as tecnologias que nós vamos escolher, que a gente trabalhou aqui até agora? Quais as ferramentas de gestão que nós vamos escolher então, tá? Para a execução do BSC, a pergunta seria o seguinte, então, quais as melhores opções de tecnologias e ferramentas de gestão para a execução do BSC? Então, para a execução do BSC, a gente está lá com o BSC, né, trabalhando. O que a gente pode trabalhar? Quais são as ferramentas que podem ajudar o BSC? A primeira seria a teoria da fixação de metas, porque o BSC, ele trabalha com metas. Então, nós temos que ter essa teoria de fixação de metas, né? Para a gente poder o quê? Trabalhar metas que são atrativas para os nossos colaboradores. Né? Porque se for desafios atraentes, eles terão motivação para perseguir esses desafios aí. Então, para a execução do BSC, a primeira ferramenta que a gente vai usar é a teoria da fixação das metas aí, tá? Nós podemos usar também o gerenciamento do desempenho. É mais uma ferramenta que a gente vai utilizar. O gerenciamento do desempenho, porque o BSC trabalha com desempenho também. Ele analisa o desempenho das pessoas, né? Olha lá para o desempenho que as pessoas tiveram. Então, vamos trabalhar também com o gerenciamento do desempenho, ok? No BSC também a gente trabalha, podemos utilizar o Pareto e o Ishikawa também, né? Por quê? Porque no BSC, como é uma ferramenta de controle, o BSC mostra para a gente diversos números, diversos problemas da nossa empresa. O BSC vai ressaltar isso para a gente. Nos números, nos indicadores, nós vamos encontrar problemas da empresa. Então, nós precisamos resolver esses problemas. Então, para resolver esse problema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para o problema. E para eu olhar para o problema, o que a gente pode ter? A gente tem o Ishikawa, que é a espinha de peixe, e temos o Pareto, que é o princípio 80-20, que eu comentei com vocês agora há pouco. Então, no BSC, o Pareto e o Ishikawa podem ajudar bastante. A gente ajudar em que sentido? Ajudar na resolução dos problemas da nossa empresa. Encontrar as causas dos problemas da nossa empresa. Não? Então, o Pareto e Ishikawa pode ajudar nesse sentido aí, tá? E o brainstorming também pode ajudar, né? No BSC. Porque o BSC vai mostrar problemas da nossa empresa. Então, a gente usa depois aí o brainstorming como alternativa para a gente buscar a alternativa de solução, né? Fala de uma solução para a nossa empresa. Fala de uma solução para a nossa empresa. Eu vou fazer um brainstorming para buscar o quê? Buscar ideias das pessoas para melhoria do processo, para melhoria do que foi detectado lá no BSC. Eu tenho que melhorar esses números, tenho que melhorar essas metas. Então, eu tenho ali o brainstorming para buscar informações, para buscar alternativas de solução para os problemas que foram encontrados pelo BSC. Tá? Então, para a execução do BSC, eu vou utilizar a grande parte dessas ferramentas aqui. Teoria da fixação das metas, gerenciamento do desempenho, Pareto, Ishikawa e o brainstorming aí, ok? Resolvida a situação, problema 3 então para vocês, tranquilo, né, pessoal? Vamos continuar então, agora temos aí uma cápsula, já voltamos, vamos lá. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Ok, voltando, temos mais uma situação problema.
Vamos continuar então falando aí sobre os nossos tópicos aí. Vamos lá no slide então, olha lá. Quem vamos ajudar aí? O Ribeiro. O que vamos fazer? Sua missão deve ser finalizada por meio da indicação de como o Ribeiro deve conduzir os processos de coordenação e de controle do projeto de um programa de BSC, utilizando princípios da gestão da performance para Modele, tá? Então vamos finalizar aí, tá? Ok? Nessa finalização, o que a gente tem aí então, né? O BSC então. O BSC é uma ferramenta de gestão que traduz a estratégia organizacional na forma de indicadores de desempenho. Na forma de indicadores de desempenho capazes de mensurar, desculpa aí pessoal, a garganta está aqui meio rouca aqui, tá? Capaz de mensurar dimensões não financeiras, como satisfação do cliente ou eficácia dos processos operacionais e proporcionar uma gestão inovadora, tá? O BSC então trabalha com indicadores de desempenho. Eu vou ter indicador de desempenho, então o BSC vai o quê? Traçar metas. O BSC traça metas para você buscar atingir. Então é isso que o BSC faz. Ele vai traçar algumas metas de performance para você. Você precisa atingir essa meta. Você precisa alcançar essa outra meta. O BSC vai traçar isso para você, tá? Então o BSC então, vou colocar aqui no slide aqui para vocês aqui, ó. O BSC vai então traçar aqui aqui metas de performance. Ele vai traçar metas de performance que você precisa alcançar, que você precisa buscar, né? Metas de performance aí. Depois que traçou essas metas de performance, o que vai acontecer? Depois que você fixa essas metas aí, você vai pensar no que fazer. Então, o que eu vou fazer para alcançar essas metas? O que precisamos fazer? O que precisamos fazer? Precisamos fazer para alcançar essas metas. Fazer aqui, né? O que precisamos fazer para alcançar essas metas que a gente busca, que a gente quer alcançar, né? O que eu tenho que fazer? Então, depois que estabelecer essas metas para você, você vai se virar para alcançar. Você vai para perseguir essas metas, você vai atrás. Você se vira para alcançar essas metas estipuladas pelo BSC aí, tá? E o BSC, ele trabalha com algumas perspectivas, chamadas perspectivas do BSC aí, tá? As perspectivas que o BSC trabalha é a perspectiva financeira, de cliente, internas, processo interno e de inovação e aprendizado, né? Eu vou traçar metas financeiras, metas para os clientes, metas internas e metas de inovação e aprendizado. Por que eu vou traçar metas financeiras? Vou traçar metas financeiras porque eu quero a sustentabilidade financeira da minha empresa. Vou traçar metas para a parte financeira da minha empresa. Porque eu quero o quê? Porque eu quero aí ter uma sustentabilidade financeira da minha empresa. Por isso que eu traço metas financeiras. Eu vou traçar metas também, metas para os meus clientes, né? Por que eu quero traçar metas para os clientes? Em relação aos clientes, né? Vou traçar metas para os clientes porque eu quero aumentar o relacionamento com o meu cliente. Eu quero manter o cliente comigo. Eu não quero que meu cliente vá para o concorrente. Eu quero mantê-lo comigo. Eu quero manter o relacionamento com o meu cliente. Por isso que eu traço metas para os clientes aí, tá? Eu traço metas também para os processos internos. Por quê? Vou traçar metas para o processo interno porque eu quero melhoria do processo. Eu quero melhorar cada vez mais o processo. Por isso que eu traço metas para os processos aí. Eu quero melhorar a entrega, eu quero melhorar a assistência técnica da minha empresa. Então eu traço metas para o processo interno aí, tá? E traço metas também de inovação e aprendizado. Por quê? Porque eu quero mais inovação, né? Mais inovação aí. Eu quero que a empresa inove cada vez mais. Né? Inove. Eu quero que a minha empresa seja uma empresa precursora. Precursora, aquela empresa que está na frente. Aquela empresa que larga na frente de outras. Que coloca inovação primeiro do que outras. Uma empresa precursora. Não quero ser uma empresa seguidora. Eu quero ser uma empresa precursora, que está à frente das outras empresas. E que lança inovações na frente de outras empresas aí. Então eu quero ser uma empresa precursora, que tenha mais inovação. Por isso que eu traço metas de inovação e aprendizado, tá? E agora eu vou mostrar aqui para vocês uma planilha, né, que vai mostrar aqui a realização do BSC, tá? Então, nessa planilha, a gente mostra o que para vocês? A gente tem as perspectivas do BSC, perspectiva financeira aqui, perspectiva cliente, né? Perspectiva processo interno, que eu falei para vocês, processo interno, e perspectiva aqui inovação, tá? As perspectivas do BSC aqui, tá? E aqui a gente tem em cima as metas aqui, temos aqui os padrões, padrão, né? O padrão que eu quero. Como é que eu vou medir isso? A medida,
medida, como é que eu vou medir? E aqui é iniciativa, o que eu vou fazer para alcançar esse padrão? Iniciativa aqui, tá? Iniciativa. Então vamos pensar, perspectiva financeira. Qual a minha meta? Minha meta é lucratividade. Lucratividade aí, tá? Padrão, 20% a mais de lucratividade. Eu quero, tá? Como é que eu vou medir isso? Resultado financeiro. Resultado financeiro. Qual a iniciativa? Eu vou diminuir custos. É a nossa iniciativa que a gente vai ter para alcançar essa lucratividade aí, tá? Metas para os clientes. Cliente aqui, outra perspectiva. Qual que é a minha meta? Aumentar clientes. Quero aumentar o número de clientes aí, tá? Aumentar em quanto? Padrão, 30% o número de clientes aí, tá? Como é que eu vou medir isso? Através das vendas. Eu vou analisar as vendas e vou perceber se a gente aumentou ou não os clientes aí, ok? Qual que é a iniciativa que eu vou fazer? Vou fazer propaganda. Fazer propaganda aí da minha empresa para poder alcançar esse número em relação aos clientes aí, tá? Perspectiva clientes. Perspectiva processo. Na perspectiva processo, o que a gente tem? A gente tem como meta melhorar a entrega. Entrega aí, né? Melhorar a entrega do nosso produto. Qual o padrão que a gente vai adotar? O padrão é 2 dias para entrega, no máximo, 2 dias para entrega do nosso produto. Qual a medida que nós temos? A medida vai ser uma pesquisa que eu vou fazer. A pesquisa vai me indicar se eu estou entregando em 2 dias. Qual a iniciativa? Melhorar a entrega, então. Melhorar a entrega do nosso produto aí, ok? Em melhorar, aqui, melhorar, né? Melhorar a entrega aí, ok? Inovação e aprendizado, o que a gente vai ter como meta? Nós temos como meta novos produtos, que eu quero, novos produtos aí. Qual que é o padrão? 3 inovações por mês, por exemplo, né? Inovações por mês. Qual a medida? Resultado que a gente vai ter depois, resultado da nossa inovação. E qual a iniciativa que eu vou fazer? Eu vou criar um brainstorming aí, tá? Então, olha aí. Aqui nós temos a visualização, né? Aqui, uma planilha que está representando o BSC para a gente ali, né? Que mostra para a gente o quê? Quais são as nossas metas, qual o padrão que eu quero atingir, qual a medida, como é que eu vou medir isso e qual vai ser a nossa iniciativa em relação a essa meta a ser alcançada, tá? Com relação à perspectiva financeira, cliente, processo, inovação. Aí o que vai acontecer? O BSC vai traçar essas metas para a gente, aí eu vou ter que me virar para alcançar. Tem que fazer de tudo, tem que ver quais são as ações que eu vou realizar, o que eu tenho que realizar para alcançar aquelas metas lá que o BSC estipulou para a gente. Então é dessa maneira que funciona o BSC. Por isso que eu falei para vocês que o BSC é uma ferramenta de controle. Através do BSC eu faço controle dos indicadores, controle do que está acontecendo na minha empresa, né? Eu vou olhar lá para a meta financeira, meta para cliente, vou analisar isso, trago isso para dentro da minha empresa, analiso isso e tenho uma ação corretiva em relação a isso, né? Eu vou olhar o BSC, mas tenho que ter uma ação corretiva em relação a isso, né? Se a gente não atingiu determinada meta, por que não atingimos? O que tem que realizar para atingir essa meta? Então é esse que é importante aí no BSC aí, ok? Continuando então, olha lá, né? No slide a gente tem aí, elabora um relatório para o Ribeiro contendo 4 tópicos, com indicações de como ele deve planejar o programa e definir os objetivos, como as atividades podem ser organizadas para a implementação do programa e como devem ser a coordenação e o controle dessas atividades aí, tá? Então vamos colocar 4 tópicos aí, vamos pensar no BSC andando, tá? No BSC andando, quais são os 4 tópicos importantes para que o BSC caminhe de forma adequada? Para que o BSC produza de forma adequada. Quais são os principais tópicos que a gente deve estar atento? Andando o BSC, o que a gente tem que fazer? Temos que verificar deficiências da empresa. Eu vou aplicar o BSC, primeiramente, para quê? Para arrumar deficiências. Então, o primeiro tópico seria o seguinte, eu tenho que verificar deficiências da minha empresa, problemas da minha empresa, tá? E para esses problemas, eu tenho que traçar metas para a solução desses problemas. Então, vou traçar, primeira coisa é verificar deficiências. O que tem de problema na minha empresa? É o primeiro tópico que a gente tem que olhar aqui. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou estipular as metas. O BSC, então, vai colocar as metas lá que eu tenho que atingir. Meta para cliente, meta para processo interno, meta para inovação, meta financeira, eu vou estipular as metas.
Depois eu defino os responsáveis, é outro tópico. Eu vou definir responsáveis. Quem vai ser responsável por essas metas aí? Cada meta para cliente, meta financeira, quem são os responsáveis para alcançar essas metas aí? E por último, eu vou acompanhar o desempenho. Né? Eu vou ter o BSC na minha mão para acompanhar o desempenho, comparar o realizado com o esperado. Tá? Então, vou comparar isso, o realizado com o esperado. Então, esses são os 4 tópicos que eu vou ter que me atentar quando o BSC estiver caminhando. Verificar deficiências, estipular as metas, definir responsáveis e acompanhar o desempenho. Comparar o realizado com o esperado, ok? Então, esses 4 tópicos aí são importantes para a gente fazer o BSC caminhar de forma adequada aí na nossa empresa. Tá certo? Ok, então, pessoal, temos uma cápsula, já voltamos, vamos lá. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Ok, voltando, temos uma atividade aqui para frente fazer agora, vamos para o slide então. Características de um líder. Nós falamos de liderança hoje, lembra? Falamos de liderança no início da nossa aula de hoje. Então, qual que é a característica de um líder? Características de líder de sucesso. Qual a primeira característica, então? A primeira é a seguinte, visão globalizada do negócio. Eu tenho que ter uma visão da empresa como um todo, é visão globalizada. Não olhar só o meu setor, não olhar só a minha área. Eu tenho que olhar, tem que ter a visão também da área de produção, tem que olhar o RH, tem que olhar o financeiro, tem que ter uma visão globalizada do negócio. Compreender um pouco de cada área, né? Ter essa visão globalizada, compreender um pouco mais de cada área, para que eu seja um bom líder aí, tá? Outro tópico também, adaptabilidade e flexibilidade. O bom líder, ele tem que ter adaptabilidade, porque os problemas acontecem. E o líder tem que se adaptar aos problemas, tem que se adaptar a uma nova situação. Né? Um problema faz com que a gente viva uma nova situação. Então, o líder tem que se adaptar a essa nova situação aí. Tem que ter adaptabilidade e flexibilidade para a mudança, né? Para ele conseguir se transformar, conseguir se adaptar às mudanças que acontecem na nossa empresa, tá? O bom líder também é comunicativo, tem que se comunicar com seus liderados, tem que ter uma comunicação clara, eficiente, para que ele possa passar as informações, passar as instruções para os seus liderados aí, tá? Ele tem que também dar feedback, o bom líder dá feedback para as pessoas, né? Está indo bem? Não está indo bem? O que está faltando para você? Porque um feedback ajuda a outra pessoa. Né? Um feedback melhora o desempenho da pessoa. Então, o bom líder, ele dá feedback. Ele mostra para a pessoa o que ele tem que melhorar, o que ele tem que resolver, o que ele tem que ser de melhor. Tá? Então, o feedback também é importante aí. O bom líder também, ele é intraempreendedor. O intraempreendedor, o que é? É o empreendedor que é empreendedor dentro de uma empresa. É o intraempreendedor. O que eu vou fazer como intraempreendedor? Eu posso criar novos produtos para a empresa, eu posso criar um novo processo para a empresa, estou construindo alguma coisa, estou empreendendo alguma coisa dentro da minha empresa, criando um novo produto ou criando um novo processo aí, tá? A gente fala empreendedor, a princípio, a gente pensa no empreendedor, aquela pessoa que quer lá criar um novo negócio, né? Ah, vou criar minha padaria, criar minha farmácia, mas tem lá o intraempreendedor, aquele empreendedor que é empreendedor dentro de uma empresa, né? Através, por exemplo, da criação de novos produtos, criação de um novo processo aí, tá? E o bom líder também, ele tem empatia. Né? O que é empatia? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa. Então, o bom líder, ele se coloca no lugar do seu liderado. Né? Ele se coloca no lugar do seu liderado. E aí ele consegue saber das aspirações do seu liderado, se ele se colocar no lugar dele. Ele consegue saber o que o liderado quer, consegue identificar o que o liderado deseja, porque ele está se colocando no lugar de uma outra pessoa, está se colocando no lugar do seu liderado. Então pode haver essa questão benéfica, no sentido do líder identificar o que o liderado quer. E assim ele pode direcionar os esforços desse liderado da melhor forma possível aí, tá certo?
Ok, então, pontos importantes, características de um líder passado para vocês. Temos aí agora as perguntas, né? Vamos lá, mande as perguntas para a gente, vamos lá.
Ok, voltando, temos aqui pergunta. O pessoal mandando pergunta para a gente, obrigado pela participação de todos aí, tá? Professor, como motivar uma equipe de vendas que tem profissionais independentes? Como motivar essa equipe que tem profissionais independentes? A questão de se motivar vendedores aí é você conhecer cada vendedor. Tem vendedores que vão se motivar mais por uma comissão. Tem outros que vão se motivar por um elogio. Outros vão se motivar por um plano de carreira, porque querem uma oportunidade. Então, a questão de motivar é conhecer cada um. O que cada um valoriza, o que cada um gosta, o que cada um pode dar o melhor de si. Então, é conhecer muito bem e trabalhar isso. Se eu sei que aquele vendedor gosta de comissão, então eu vou oferecer um desafio para ele atrelado a essa comissão. Como aquele líder transacional. Lembra do líder transacional? Ele trabalha justamente na transação. Ele coloca uma meta para a pessoa, atrativa para ele, e se ele interessar por essa meta, ele vai então dar isso para a pessoa. É uma troca que vai acontecer. Faça isso que eu te dou isso. Mas isso tem que motivar como? Motivar no sentido de eu conhecer as pessoas. Saber quais são as suas aspirações, saber o que ela gosta, saber o que ela quer, e daí oferecer alguma coisa para satisfazer essa pessoa. Eu vou motivá-la porque eu sei que ela gosta disso. Então a motivação acontece dessa maneira aí, tá? Então, nos vendedores, é conhecer cada vendedor muito bem e saber o que é que motiva esse vendedor e trabalhar isso, com relação à motivação, tá certo? Ok, então temos aí um vídeo para passar para vocês, encerramos nossa aula de hoje, encerramos a nossa disciplina, espero que vocês tenham aproveitado bastante, tá certo? Nos encontramos então na nossa aula atividade daqui a pouquinho, tá certo? Obrigado pela atenção de todos, até mais, então fique com o vídeo final, até mais, tchau. A atuação do gestor organizacional deve envolver a aplicação dos recursos destinados ao planejamento. Além disso, ele deve conduzir o trabalho das pessoas que receberam responsabilidades durante o processo de organização. Para ter sucesso em suas decisões, o gestor utiliza o processo gerencial, que envolve a coordenação e o controle. O processo de coordenação está presente em todos os níveis organizacionais e pode ser de direção, gerência ou supervisão, respectivamente nos níveis institucional, intermediário ou operacional. Na prática, os gestores coordenam com diferentes tipos de estilos de liderança, comunicação e motivação. Um gestor participativo, por exemplo, conduz seu pessoal por meio de equipes, possibilitando que as pessoas se comprometam mais com o desempenho próprio e da empresa. Em outras palavras, na coordenação, esse tipo de gestor conduz o trabalho das pessoas na direção correta, o que demanda monitoramento e acompanhamento realizados pelo gestor através do processo de controle. A atividade do gestor no processo de controle é importante para evitar e prevenir eventuais riscos relacionados às atividades que são desenvolvidas, assegurando os padrões estabelecidos para alcançar os objetivos e para que as atividades estejam sendo coordenadas com eficácia. Assim como os demais processos administrativos, o controle também está presente em todos os níveis organizacionais, podendo ser controle estratégico no nível institucional, controle tático no nível intermediário e controle operacional no nível operacional. O processo de controle é dinâmico e cibernético, pois para garantir que tudo siga para a realização dos objetivos, os gestores e os funcionários repetem incessantemente as ações corretivas dos possíveis desvios. Para contribuir em sua atuação nos processos de coordenação e controle, o gestor deve conhecer e aplicar as ferramentas e as tecnologias de gestão, que facilitam as tomadas de decisões e promovem as mudanças organizacionais. Como exemplos dessas ferramentas, podemos citar o brainstorming eletrônico, a teoria da fixação de metas e o princípio de Pareto. Já na área de tecnologia, podemos citar os sistemas integrados como o ERP e o CRM, que transformam dados em informações para apoiar as tomadas de decisão gerencial. Além disso, o gestor também deve conhecer as tecnologias de gestão contemporâneas que os gestores vêm utilizando, como o Balance Scorecard, os mapas conceituais e mentais e a gestão da performance. O sucesso da gestão depende da prática associada aos modelos de gestão aplicado pelo gestor. Portanto, continue seus estudos para que você tenha um diferencial profissional e aproveite as oportunidades futuras em gestão. Eu fico por aqui.
Até mais!